Meus irmãos, gostaria de abrir a Bíblia com você, livro do Gênesis, capítulo 45, livro do Gênesis, capítulo de número 45. Nós vamos ler os 15 primeiros versículos. Gênesis 45. Assentados mesmo, mas em reverência à palavra do Senhor, façamos a leitura. Diz assim: Então José, não podendo se conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: Fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram bem como a casa de Faraó. Disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhes puderam responder, porque estavam atônitos diante dele. Disse mais José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vós vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por haverdes me vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita, pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim da conservação da vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão um Deus que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim diz teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo que tens. Ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não sejas reduzido à pobreza, tu e a tua casa e tudo que tem. Os vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim veem que é a minha boca que vos fala. Fazei, pois, saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazer descer ao meu pai para cá. Então se lançou ao pescoço de Benjamim seu irmão e chorou, e Benjamim chorou também ao pescoço dele. E José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois então seus irmãos falaram com ele. Até aqui podemos orar, meus irmãos. Se você puder, curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Vamos falar com Deus, pedir que mais uma vez o Espírito Santo venha ministrar os nossos corações. Pai, peço que o Senhor nos dê, Senhor, a sua palavra nesta manhã. Como nós somos ministrados aqui, através das orações, dos louvores, peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor use a minha vida como instrumento da tua glória, como um vaso, Senhor Deus, de barro, onde a excelência e o poder seja do Senhor, e que tudo aquilo que falarmos, ó Pai, seja inspirado pelo Senhor, que eu não fale nada aquém e nada além daquilo que o Senhor, ó Pai, planejou para a sua igreja, e que a sua agenda se cumpra plenamente, Pai, na vida dos meus irmãos. O Senhor vê o escondido, o Senhor vê o oculto, o Senhor vê aquilo que está além dos olhos humanos, Pai. O Senhor conhece a realidade de cada um, Pai, que entrou aqui nesta manhã, e eu te peço, Pai, descortina essa realidade diante dos nossos olhos, para que haja, Senhor Deus, conversão, salvação e transformação de vidas. É a oração que eu faço, e faço em nome do Senhor Jesus.
Amém e amém. Graças a Deus. Eu quero conversar com os irmãos nessa manhã sobre o tema encontros de perdão. Amém, meus irmãos? Ou encontros que geram perdão, encontros que geram reconciliação, baseado nessa história que nós acabamos de ler. Mas eu vou voltar a essa história só no finalzinho da mensagem que quero conversar com vocês. Eu assisti um vídeo da Fundação Blessed, que eles fizeram uma dinâmica de evangelismo muito interessante, Diego. Eles colocaram um rapaz com uma venda nos olhos na rua, e esse rapaz ficava com uma venda nos olhos com um cartaz dizendo assim: se você sente falta de alguém hoje, me abrace. E esse rapaz ficava na rua, e de repente, algumas pessoas passavam, olhavam, outras passavam de largo, mas de repente algumas pessoas paravam, iam até aquele rapaz e o abraçavam. Assim fizeram algumas pessoas. E quando eles davam aquele abraço gostoso, aquele abraço acolhedor, já tinha uma outra pessoa ali que abordava essa pessoa e falou assim: você está abraçando ele por quem? E ali, olha, eu estou abraçando porque eu sinto saudade do meu pai que faleceu, eu sinto saudade do meu filho que mora hoje em outro país, eu sinto saudade de um irmão, eu sinto saudade de alguém muito querido que foi parte da minha vida. E ali, a partir daquela estratégia, eles começavam a falar sobre Jesus. Eles também usavam a estratégia de ficar uma pessoa vendada com um cartaz dizendo assim: se você quiser um abraço de Deus, me abrace. E ali as pessoas eram abraçadas, recebiam oração, recebiam acolhimento, e a partir daquele abraço eram evangelizadas, eram ministradas pela palavra do Senhor. É impressionante o poder que um abraço tem. Um abraço, ele pode dizer sem nenhuma palavra que alguém é amado, que alguém é acolhido. Um abraço pode dizer, sem pronunciar nenhum som, que aquela pessoa não está sozinha, que você está com ela, que alguém está conosco. Quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus, nós vemos o abraço de Deus a todos nós. Quando Jesus morreu, obviamente ele morreu pendurado numa cruz com os seus braços abertos, mas aquilo tinha uma representação também para nós. Jesus morreu com os braços abertos porque ali, em Cristo, Deus estava com os braços abertos para abraçar toda a humanidade, para perdoar toda a humanidade. O meu amigo pastor Wagner, ele dizia sempre que Jesus estava com os braços abertos na cruz, porque uma mão ele estava entregando ao Pai e a outra para a humanidade com o fim da reconciliação. Parece que é isso que Paulo escreve aos Coríntios, quando ele fala no capítulo 5, versículo 19, o verso A, ele diz assim: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados. Então na cruz,
Jesus está com os braços abertos, chamando a todos para o abraço de Deus, para o acolhimento de Deus, para o perdão de Deus e para que os homens e as mulheres e todos venham se reconciliar com Deus. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Deus, o nosso Deus sempre está com os braços abertos para nos receber, para nos acolher. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, vós todos. Sempre há acolhimento no abraço do nosso Pai. Nós vemos alguns reencontros na Bíblia que geraram perdão, que geraram reconciliação, que geraram cura, que geraram transformação. E eu queria listar aqui 3 para conversar com os irmãos. O primeiro é o abraço de Esaú e Jacó. Acho que acredito que todos vocês conheçam a história de Esaú e Jacó. Mas vocês sabem que Jacó, no primeiro momento da sua vida, aprontou com o seu irmão e aprontou com o seu pai. Ele engana o seu pai, ele engana o seu irmão Esaú, ele, entre aspas, toma a primogenitura, rouba a primogenitura do seu irmão, rouba a bênção do seu irmão, e o seu irmão Esaú fica furioso e ameaça Jacó de morte. Jacó, então, temendo a ira do seu irmão Esaú, foge para uma terra bem distante. Ele vai para Padã Arã, e ali Jacó começa uma nova vida. Vocês conhecem a história. Ele se casa com Lia, depois com Raquel, serve ali o seu sogro Labão por 14 anos, por amor das suas esposas, né? De Raquel, na verdade. Depois mais 6 anos ele cuida dos rebanhos do seu sogro. Mas um dia Deus aparece para Jacó e fala: Jacó, está na hora de você voltar. Está na hora de você voltar para a terra dos seus pais. Lembra que você me fez um voto? Que se você fosse bem sucedido em vossa jornada, você me faria uma casa, você me entregaria o dízimo. Bom, chegou a hora de você cumprir com a sua promessa, com o seu juramento, com a sua palavra. Mas Jacó não queria voltar e mexer com um passado dolorido não é fácil. Voltar e reencontrar o lugar onde ele passou humilhação, vergonha, e aonde ele cometeu equívoco, também não seria fácil. Mas Jacó também tinha outros receios que não eram de caráter emocional, mas eram de caráter de autopreservação. Porque voltar ao encontro de Esaú traria consigo perigos. Será que o meu irmão ainda quer me matar? Será que o meu irmão ainda está irado comigo? E então Jacó, temendo, ele faz toda uma preparação para voltar e reencontrar-se com Esaú. É até mesmo na véspera desse reencontro que Jacó tem aquela experiência com o anjo no Val de Jaboque, onde ele luta com o anjo, né? Segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir, né? E é nessa hora que Deus muda o nome de Jacó para Israel, e agora ele tem um encontro com o seu irmão Esaú. Vamos ler, se você puder, Gênesis 33, o versículo de número 4. A gente tem aqui a narrativa desse encontro. Gênesis 33, versículo 4. Se você quiser, pode ler no telão aqui, fica mais fácil. Olha, vamos ler todos no telão aqui. Então Esaú correu-lhe ao encontro
e o lançou sobre o seu pescoço, beijou-o e choraram. Um abraço depois de 20 anos. 20 anos em que esses irmãos estavam separados. 20 anos que esses irmãos não se viam, não se falavam e carregavam hostilidade, ódio, um contra o outro. Mas nesse dia, Deus preparou um encontro de perdão, de cura e de restauração. Um outro encontro que eu gosto muito está lá em Lucas capítulo 15, versículo 20. Se você quiser abrir, Lucas capítulo 15, versículo 20. Que é o encontro ou o reencontro do filho pródigo com o seu pai. Aquele filho mais novo assassina o pai em vida. Ele chega para o pai e fala assim: pai, já que o senhor não morre logo, e eu estou interessado no seu dinheiro, me dá logo a minha parte da herança, que eu quero ir embora da sua casa, e eu quero viver a minha vida do jeito que eu quiser. Mas para mim viver a minha vida do jeito que eu quero, eu preciso do seu dinheiro. Eu não preciso de você, mas do seu dinheiro eu preciso. É mais ou menos isso que o filho faz com o pai. E o pai dá a sua parte da herança, e esse filho vai para longe do pai, vai para longe da casa do pai, começa a viver dissolutamente, começa a fazer tudo segundo a sua vontade, segundo aquilo que ele desejava. Mas não muito tempo, as coisas não dão certo com aquele jovem, ele começa a perder tudo, ele perde os amigos, ele perde as companhias, ele perde o dinheiro, até que ele chega numa condição deplorável, de humilhação e de vergonha, ao ponto de querer se alimentar da comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada, e esse mundo não dá nada para ninguém. Posso ouvir um amém? Esse mundo só rouba, só ilude, só engana e depois deixa as pessoas no vazio e na destruição. Se ilude aqueles que acham que o diabo vai fornecer algo para alguém. O diabo vem senão para roubar, matar, destruir, para iludir as pessoas ao pecado, às ilusões e depois deixá-las na vergonha e na humilhação. E esse jovem, quando estava ali com fome, com o estômago vazio, ele lembra da casa do pai. Ele fala: meu pai era tão generoso, na casa dele até os funcionários, até os servos se alimentam bem, são tratados de forma digna. Eu vou voltar para a casa do pai, eu vou voltar para a casa dele. E alguns até advogam que ele se arrependeu para voltar para a casa do pai. Eu advogo que não. Eu advogo que ele voltou porque ele estava com fome, porque ele sabia, porque ele mais uma vez precisava do pai. Mas ele pensou assim: meu pai não vai me aceitar, porque o que eu fiz com ele é muito grave, é muito sério o que eu fiz com meu pai. Eu matei o meu pai em vida, eu gastei todo o dinheiro dele, como é que eu vou voltar? Então eu vou aceitar ser um funcionário do meu pai, ele vai me tratar como funcionário. Mas olha o que diz Lucas 15, 20. Ele levantou-se e foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe-se ao pescoço e o beijou. Quando aquele filho estava indo, voltando para a casa do pai, o pai viu ele de longe, porque o pai esperava ele. Todos os dias o pai esperava esse reencontro. Todos os dias o pai esperava que o seu filho voltasse.
Tanto é que ele manda matar o novilho cevado. O novilho cevado é o novilho gordo, que ele estava engordando, preparando para quando o filho voltasse. Ele tinha essa expectativa. E quando o pai vê o filho de longe ainda, todo sujo, todo maltrapilho, o pai não se importou, não imputou os pecados do filho, mas correu ao encontro do filho, o abraçou e o beijou. Nessa hora o filho conheceu o amor do pai. Nessa hora sim o filho se arrependeu. Não quando ele falou que ia voltar, mas quando ele recebe a graça do perdão, do amor e do acolhimento do pai. E é assim que Deus nos abraça, meus irmãos. Com essa graça, com esse amor, com esse acolhimento. Posso ouvir um amém? E então aquele filho experimentou da graça do pai. E o meu computador sumiu agora a tela aqui. Mas louvado seja Deus, né? Vai dar certo. E o terceiro encontro, a tela do computador fugiu, mas ainda bem que a palavra está no nosso coração, né, meus irmãos? Porque se a gente só dependesse do esboço, aí nessa hora a gente ficaria em maus lençóis, né? Mas voltou aqui. Deus foi bom comigo aqui. E aí nós chegamos à terceira história, que foi a que a gente leu no começo, que é a história de José abraçando seus irmãos. Todos vocês conhecem a história de José. Uma história muito difícil, meus irmãos. Já fizeram filme, já fizeram novela, já fizeram livros, interpretações artísticas de teatro, mas a história de José é uma das histórias mais difíceis da Bíblia Sagrada. É uma história muito triste. Ela teve final feliz, glória a Deus, mas o enredo dela não foi fácil. José é vendido pelos próprios irmãos. Acho que toda traição é dolorosa, mas quando vem do nosso sangue, quando vem daqueles que a gente come junto, vive junto, é doloroso demais. E aqueles irmãos não só odiavam José, como conspiraram contra ele, e não o mataram por misericórdia de Deus e por causa da intervenção de Rúben, mas venderam José. Então José, que era um menino mimado, era um garotinho mimado, que o pai levava café da manhã na cama, que o pai trocava, dava roupa colorida para ele. De repente, esse menino mimado, com cerca de 13 anos de idade, é vendido para ser escravo, numa terra onde ele não tinha o pai, não tinha a mãe, não tinha os irmãos, não tinha ninguém. Não é nada romântico a história de José, meus irmãos. Quando ele chega lá no Egito, ele acha graça diante de um egípcio, Potifar, e ele se torna mordomo da casa de Potifar, e Deus abençoa José, porque aonde José colocava as mãos, Deus prosperava. Amém, meus irmãos? O mais importante na nossa vida é estarmos no centro da vontade de Deus. Amém? O melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus, porque não é o ambiente que faz a nossa bênção, não é o lugar que nós estamos que faz a nossa bênção, mas é estarmos no centro da vontade de Deus, porque aonde José colocava a mão, Deus prosperava. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre José, porque o Espírito do Senhor estava sobre José. Por isso que quando nós estamos andando na vontade de Deus, aonde Deus nos coloca, nós somos um canal de bênção. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Algumas pessoas ficam muito preocupadas com o lugar, com as condições em onde elas vão fazer. Mas, irmão, se você estiver fazendo o que Deus mandou você fazer, se você estiver no centro da vontade de Deus, as coisas vão prosperar, porque Deus vai abençoar. Amém, meus irmãos? Mais importante do tudo é saber o que Deus quer para as nossas vidas. Mas o José começou a prosperar, o José começou a ser uma bênção ali na casa de Potifar, e aí se levantou uma filha de Satanás,
que era a esposa do Potifar, armou lá uma cilada para José. José manteve-se íntegro, e por se manter íntegro, ele foi premiado com a cadeia. Às vezes a integridade é honrada, às vezes a integridade é perseguida. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Mas mesmo se ela for premiada ou se ela for perseguida, nós devemos manter a nossa integridade. Nós não devemos negociar aquilo que nós cremos. Nós não devemos negociar princípios, nem quebrar princípios, porque quando quebramos princípios, a vida nos quebra. Posso ouvir um amém? E José foi para a cadeia, e vocês conhecem a história. Lá na cadeia ele fica lá por um tempo, interpreta o sonho lá do padeiro e do copeiro. A pessoa disse que ia lembrar dele quando saísse da cadeia e se esqueceu. Já aconteceu com você? Não, deixa que quando as coisas acontecerem para mim, eu te levo junto. Eu te indico, não vou se esquecer de você. Nunca vou me esquecer do que você fez por mim. Vamos estar juntos para o resto da vida. Mas esqueceram do José, e ele se entregou ali à cadeia, uma situação difícil. Mas Deus se lembrou, amém? Deus não se esquece. Deus não se esquece. E a Bíblia fala que Deus, vocês conhecem a história, eu quero resumir aqui para não tomar o tempo que não devo. Deus colocou José como governador na terra do Egito. E agora, nesse capítulo que nós lemos, José está se reencontrando com os seus irmãos. Aqueles mesmos irmãos que um dia o venderam, que um dia o traíram, que um dia o quiseram matar. Ele está se reencontrando com esses irmãos. E num primeiro momento, quando José se reencontra com os seus irmãos, ele usa da sua autoridade, ele usa agora da sua identidade egípcia, com o intuito de oprimir os seus irmãos. Eu acredito que José pensou num primeiro momento: agora é minha vez. Agora, a vingança, que é um prato que se come frio, eu vou comer ela. Mas José não consegue. Ele não consegue. Ele até pensa em alguma coisa ali para trazer o seu irmão, mas ele não consegue se esconder. Ele não consegue se ocultar. Ele não consegue ser diferente daquilo que ele sempre foi. E a gente vê então que ele se revela aos seus irmãos e fala: eu sou José. Eu sou José. Eu sou aquele que vocês venderam para o Egito. Mas não se entristeçam e nem fiquem irados contra vocês mesmos, porque vocês intentaram uma coisa, mas Deus é quem me enviou para cá, para conservar a vida. E eu queria trazer aqui 3 pensamentos, meus irmãos, para a gente aplicar para as nossas vidas, em cima dessa história de José. E eu espero que esses pensamentos possam ser pensamentos em que você possa refletir, que eu possa refletir, e que possa gerar encontros de perdão, ou reencontros de perdão, ou abraços que tragam cura. Primeiro, José quis dar um novo significado para a sua dor. Ele tinha sofrido demais. Ele tinha perdido muito. Mas ao invés de ele deixar com que aquela dor que ele passou, com que aquela traição que ele sofreu, com que aquele trauma que ele viveu, o deformasse, o destruísse, o enchesse de ódio, rancor, ressentimento, ira, raiva, vingança, José não aceitou isso sobre a sua vida. Ele
olhou para a sua história, olhou para a sua vida e quis dar um novo sentido para o que aconteceu na história dele. Meus irmãos, nós não podemos voltar no passado e desfazer coisas que aconteceram. Eu tenho certeza que você e eu, talvez se tivéssemos a oportunidade de voltar no passado e não fazer, não falar, não ter algumas atitudes, nós o faríamos, sim ou não? Eu acredito que cada um de nós tem pelo menos alguma situação que você fala: olha, eu queria que fosse diferente. Eu não queria ter feito, eu não queria ter ido, eu não queria ter falado, eu não queria ter estado. Mas é impossível voltar no passado e apagar o que já aconteceu, a dor que sofremos. Mas é possível olhar para o nosso passado, olhar para até mesmo para os nossos erros e para os erros que tiveram conosco e dar um novo significado e um novo sentido àquilo. Posso ouvir um amém? José, ele falou assim: eu não quero olhar para a minha história, eu não quero contar a minha história pela traição dos meus irmãos, pela dor que eu passei na cadeia, pela dor que eu passei da acusação injusta. Eu quero olhar para a minha história e saber que Deus conduziu ela. Eu quero olhar para a minha história e saber que Deus foi o autor dela. Eu quero olhar para a minha história e saber que Deus me enviou para estar aqui. Deus tem um propósito com isso. E nós podemos olhar para a nossa história e falar: apesar de tudo, Deus está no controle da minha história, Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da minha jornada. A gente pode olhar para a nossa história e falar: olha, essa dor não foi para me matar, essa dor não foi para me destruir, essa dor não foi para acabar comigo, essa dor foi para me constituir, foi para mim aprender, foi para mim crescer, foi para mim evoluir, porque Deus continua sendo o autor da minha história. Paulo diz: todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. Alguém pode me perguntar assim: pastor, o senhor acha que Deus planejou que José passasse por tudo aquilo? A minha resposta será a clássica: eu não sei. Eu espero que não. Mas independente se foi Deus quem planejou, Deus se valeu de tudo que aconteceu com José para cumprir o propósito dele. Eu não sei se aquilo que você passou, aquilo que você viveu, foi Deus quem causou, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: Ele continua sendo soberano e Ele pode usar tudo o que aconteceu para contribuir para o propósito dele na sua vida. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Nós temos uma querida amiga, passou por uma situação de violência na família, passou de uma situação de violência pessoal, e um dia desses ela conversando, falou assim: olha, eu estou estudando agora psicanálise. E ela falou assim: eu estou estudando psicanálise porque eu quero ajudar mulheres que passaram ou que estão passando pela mesma situação que eu estou passando, ou pela mesma situação que eu passei. Eu quero ser uma ferramenta para ajudar outras mulheres a vencerem essa situação. O que essa irmã fez? Pegou a dor dela, pegou o sofrimento dela e deu um novo propósito. Paulo diz isso escrevendo aos Coríntios na sua segunda carta: bendito seja o Deus e Pai de toda consolação, que nos consola em todas as nossas aflições, para que com a mesma consolação que somos consolados, possamos consolar os outros. Você pode se resignar à sua dor, ao seu trauma, à sua dificuldade, ou você pode levantar os olhos e falar assim: eu vou dar um novo significado para a minha história, eu vou dar um novo significado para aquilo que eu passei. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Um segundo ponto para a gente pensar aqui na história de José é que ele preferiu a família
do que a solidão. Meus irmãos, família é um ambiente de tensão. Aquele que não tem problema na família, atire a primeira pedra. Família é um ambiente de tensão. Se não no nosso núcleo mais próximo, nos nossos núcleos mais distantes, com certeza. E às vezes vem de dentro da nossa própria casa as situações mais difíceis e mais delicadas que nós atravessamos. Nós olhamos aqui para a história de Jacó e Esaú, eram irmãos. José eram seus irmãos. Caim e Abel eram irmãos. A Bíblia fala que até mesmo a família humana de Jesus não cria nele. Se você for ler Marcos 3, depois lê em casa. Os irmãos de Jesus acharam uma hora que Jesus tinha ficado louco. E queriam, usando um termo dos dias de hoje, interditar Jesus. Como é que ele disse que agora é o Messias, o Salvador do mundo? Nem os irmãos de Jesus criam nele. Então, a família é um ambiente de tensão, é um ambiente de lutas, de conflitos, de dores. Mas José, ele preferiu a família do que a solidão. Ele falou assim: eu prefiro acolher esses meus irmãos que fizeram mal comigo. Eu prefiro receber o meu pai de volta. Prefiro receber o meu irmão Benjamim do que ficar aqui sozinho nesse Egito. Não há sucesso que compense o fracasso de uma família, meus irmãos. Não há sucesso que compense um fracasso de um casamento. Não há sucesso que compense a deformação emocional, espiritual dos filhos. Se está te custando isso, está te custando muito. Se está te custando isso, seja o que for, não está valendo a pena. José poderia falar: eles me desprezaram, agora se vira. Eu tenho pão, eles estão passando fome, se vira. Cada um com seus problemas, cada um no seu quadrado. Não quero mal, mas também não quero bem. Não quero mal, mas também não quero perto. Vai viver lá em Israel, que eu vou ficar aqui no Egito, no palácio. José preferiu a família do que a solidão. Preferiu ter os irmãos próximos do que se resignar na solidão. Meus irmãos, ter uma família é pagar o preço para não vivermos na solidão. Posso ouvir um amém, meus irmãos? A gente vê as crianças pagam muito esse preço. Já viu briga de criança com o amiguinho? Briga com o primo, briga com o amiguinho da escola, tá bravo no dia. Aí tem os pais que vão tomar as dores, né, das crianças. E aí briga com a irmã, briga com o cunhado, briga com o pessoal na escola, porque teve uma briga com as crianças. Aí nem acabou de brigar, ainda está postando lá nas redes sociais os desaforos. As crianças já estão ali se abraçando, brincando, curtindo, porque a criança prefere ser feliz do que carregar o ódio, a mágoa, o ressentimento. O Noah teve um desentendimento com o amiguinho da escola, e o amiguinho da escola tinha convidado ele para ir no aniversário. Aí a Simone perguntou: mas será que o Noah vai no aniversário? Eu falei: fica tranquilo, tem muito tempo ainda. No outro dia, já estava tudo bem, e foi no aniversário como se fosse melhor amigo, e ainda veio falando que era melhor amigo. As crianças são assim, meus irmãos. Tem aquele ditado popular que a gente, não está na Bíblia, mas é um ditado popular que nós faríamos bem se observássemos. Briga de marido e mulher
não se mete a colher. Claro, irmãos, existem brigas que devemos meter a colher, principalmente se há agressão. Aí você mete a colher, chama a polícia mesmo, porque... Mas falo isso de púlpito e falo isso na internet. Amém? Nenhuma mulher e nenhum homem devem admitir ser agredidos. Isso é crime. Amém? Isso tem que ser denunciado. Você não tem que orar, não. Você tem que denunciar mesmo. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Que esse amém vá lá para a internet, para todo mundo ver. Agora, fechando os parênteses, briga de marido e mulher, não se mete a colher, porque você vai comprar a briga da sua filha, você vai comprar a briga do seu filho, e depois ele vai dormir com a esposa. Eles dormem na mesma cama. E aí depois você que fica com o problema. Aí não pode mais visitar a casa da sogra, aí não pode mais participar do Natal, aí não é convidado para o aniversário das crianças. Por quê? Porque às vezes se mete em lugar que não é para se meter. A gente, irmãos, precisa escolher a família do que a solidão. Sabe por que nós podemos ter comunhão com Deus hoje, meus irmãos? Porque Deus escolheu nos amar, do que ficar sem nós. Deus não precisava de nós. Deus não precisava de mim. Mas Ele nos amou. E Ele preferiu nos amar. Preferiu pagar um preço do que ficar sem nós. Deus não quis a solidão de estar separado de mim e de você. Por isso Ele pagou um preço para que nós estivéssemos próximos dEle. Posso ouvir um amém, meus irmãos? O último ponto aqui. José não quis se tornar igual àqueles que fizeram o que fizeram com ele. Se José pagasse na mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Comigo é assim. Pisou no meu calo, eu vou pisar no seu. Fez comigo, eu vou fazer com você. Se José tivesse feito isso, hoje nós não estaríamos falando da virtude de José. Nós estaríamos criticando José. Mas José, ele não se permitiu se tornar igual aos seus agressores. Quando você retribui na mesma moeda a ofensa, quando você retribui a ofensa com o mesmo ódio, com o mesmo ressentimento, com a mesma atitude, você está se tornando igual àquele que te feriu. E além do mais, você está dando poder para aquele que te feriu. José, ele falou assim: eu não vou fazer igual. Eu não vou me tornar o que eles foram para mim. Jesus falou: olha, se alguém te bater na face esquerda, oferece a direita. O que Jesus estava ensinando é que não é a ação do outro que vai determinar quem eu sou. Não é a ação do meu agressor que vai dizer quem eu sou. Quem diz quem eu sou é a minha identidade. E a minha identidade é de discípulo de Jesus. É de pacificador. É de perdoador. Então, não é o outro que determina como eu vou agir. Eles tiveram inveja, ódio para entregar para José. Mas José teve perdão, amor, cuidado e acolhimento. Cada um dá o que tem. Nós somos discípulos de Jesus, meus irmãos. Nós somos discípulos do Mestre. Nós somos discípulos do Senhor. E nós não podemos, meus irmãos, dar poder para o nosso agressor. Dar poder para o inimigo determinar quem nós somos. Por isso, José amou os seus irmãos. Por isso, José abraçou
os seus irmãos. E eu creio que Deus permanece fiel quando nós somos infiéis, porque Ele não permite que a nossa infidelidade mude quem Ele é, porque Ele não pode negar a si mesmo. Amém?